Graça e paz, meus irmãos. Eu me chamo Eduardo Oliveira e eu estou gravando esse vídeo com 3 objetivos. O primeiro objetivo dele é trazer uma mensagem de reflexão para o teu coração. O segundo objetivo desse vídeo é trazer uma motivação para a tua vida em todas as áreas da tua vida por intermédio da palavra de Deus. E o terceiro objetivo desse vídeo a qual estou gravando é trazer um esboço para você que está iniciando na caminhada eclesiástica e quando for lhe dada a oportunidade de trazer uma palavra introdutória, então assim você tem um norte de como montar uma mensagem, uma palavra introdutória com começo, meio e fim. E a palavra que eu quero trazer neste momento de meditação é uma palavra bem conhecida que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10 e no versículo 46. E essa história vai narrar, esse acontecimento vai narrar sobre a vida de um homem, o cego de Jericó. Eu vou estar lendo o texto para que você possa entender. Então, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, mais a multidão dizia para que ele se calasse. Mas ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, para nós entender esse texto, nós precisamos entender algumas peculiaridades a respeito da vida desse homem. Primeiramente, que Bartimeu não era o nome deste homem. Bar significa filho e Timeu era o nome do seu pai. Então ele era conhecido pela sua debilidade. Ele não era conhecido pelo seu nome. De fato, ele era conhecido apenas como o filho de Timeu, o cego. E o que isso quer dizer, irmãos? Irmãos, o pecado, o mundo, o adversário de nossa alma, ele quer roubar a nossa identidade através das coisas que o pecado fornece na vida daquele que a pratica. Por exemplo, quando a pessoa está passando na rua, ela é conhecida muitas vezes pela sua debilidade. Por exemplo, lá vai o cachaceiro, lá vai o que mente, lá vai o que rouba, lá vai aquele que trai a sua esposa, lá vai aquele que engana, aquela que engana o seu marido, lá vai aquele que compra e não paga. O mundo, o pecado, o adversário, ele quer que você seja conhecido pelas suas debilidades e não por aquilo que de fato você é. Mas Jesus está passando por ali. A segunda coisa que eu vejo na vida deste homem, o cego, Bartimeu, filho de Timeu, é que ele ganhou uma capa, ele tinha uma capa, e o texto nos diz que quando Jesus chamou ele, ele lançou de si a sua capa. E essa capa era muito importante para ele, por quê? Porque esta capa era lhe dada como sinal de autorização pelo governo romano para que ele pudesse ficar assentado às portas de Jericó e ali mendigar num lugar estratégico. Então aquela capa tinha um objetivo dele ter. Mas quando ele ouve que Jesus estava passando por ali, e Jesus o chama, a primeira lição que a gente podemos aprender aqui é que ele lança de si a sua capa. E ele ainda não tinha recebido o milagre. Esse foi um dos maiores sinais de fé daquilo que Jesus ia fazer na vida dele, porque ele lançou para longe dele a dependência que ele tinha do governo romano, porque aquela capa era uma autorização para que ele ficasse mendigando naquele lugar estratégico, mas ele abriu mão da dependência que ele tinha do governo humano para ir em direção ao chamado de Jesus.
Então, o que você pode aprender com essa mensagem? O mundo quer te taxar pelas tuas debilidades. O mundo quer roubar a tua identidade. Mas Jesus Cristo ainda está passando por intermédio da sua palavra aos corações. A igreja ainda está na terra. Ele ainda quer ter um encontro contigo. Ele ainda te chama para que ele venha te dar uma identidade verdadeira, para que você não seja taxado por aquilo que o teu passado fez você ser taxado, mas ele quer te fazer filho e quer te dar uma herança verdadeira. E Jesus, ele está dizendo: não tenha dependência das coisas humanas, não dependa daquilo que o homem pode te fornecer, não dependa daquilo que os bens aquisitivos materiais podem te fornecer, mas dependa unicamente da vontade e da presença de Jesus na tua vida. Bartimeu entendeu isso, ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Mas perceba que o texto vai dizer que quando ele clama a Jesus pela primeira vez, entre ele e Jesus existe uma multidão, e a multidão manda que ele se calasse, que ele parasse de falar, de chamar a atenção de Jesus. E o que eu quero te dizer com isso é que entre você e o teu milagre sempre haverá uma multidão. Qual é a multidão que está impedindo a tua bênção? Qual é a multidão que está impedindo você de se aproximar de Jesus? Eu não sei que multidão é essa, mas você sabe no íntimo do teu coração. Mas Jesus ainda está passando. Chame a atenção dele, seja persistente. A multidão dizia: cale-se, não incomode o mestre, mas ele clamava mais alto ainda. Quem sabe falta você clamar um pouquinho mais a Deus, e ele vai parar e vai te chamar, e o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, e tudo aquilo que você colocar as tuas mãos e a planta dos seus pés, que venha prosperar no nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém?